Olhando para esse texto, nós vemos quantos adjetivos, quantas caracterizações tem aqui para ajudar que o leitor o ache belo. Por exemplo, quando fala da menina, tem toda uma descrição de como ela era, né? Linda, alegre, amada. Até o lobo diz que ela era adorável e gentil. E assim vai. Quando fala da vovó, fala que a vovó está fraca, né? É um modo de caracterizar o estado da vovó. A mãe da Chapeuzinho, que faz esse bolo, né, para mandar para a sua mãe, também mostra uma característica, apesar de não estar falando dela, o leitor, quando lê, vê que a mãe da Chapeuzinho é uma boa filha, porque faz um bolo e tem a preocupação de mandar para a sua mãe, certo? Que é a avó da Chapeuzinho. Quando tem no texto que ela diz assim, caminhe suave e gentilmente, então são palavras que vai embelezando o texto. E a grande caracterização deste conto é quando os autores, eles tiveram a preocupação de caracterizar o lobo, né? Então, eles não escreveram assim, que então a Chapeuzinho Vermelho olhou para o lobo e se assustou. Não, eles vão colocando de uma forma que vai deixando o leitor assim apreensivo, né? Mas apreensivo e com vontade de ler o conto. Porque vai falando que ela teve um pressentimento, que ela começou a observar, que ela abriu a cortina, né? Aí, quando ela começa a observar as orelhas, os olhos, as mãos, a boca, né? O nariz, e vai assim, ele vai caracterizando, porque ela achava que quem estava embaixo das cobertas era a sua avó. Então, vai tendo toda uma caracterização do personagem para que a Chapeuzinho descubra que não é a avó quem está ali, e sim uma criatura malvada, não é? E assim vai. Agora aqui tem um quadro, né, para respondermos, que a Pro já adiantou para ganharmos tempo. Está escrito assim, ó, releia o conto e transcreva nos espaços em branco os adjetivos que caracterizam as seguintes palavras. Então, se é para transcrever, eu não posso colocar aqui o que eu quiser. Por exemplo, eu não posso colocar que o lobo é isso, isso e aquilo. Eu tenho que olhar no texto para transcrever para cá. Transcrever significa tirar de um lugar e pôr no outro, certo? Então, vamos ver. A menina, ele pediu pelo menos 3 características. A gente sabe que aqui no conto tem muitas para caracterizar a Chapeuzinho, mas a Pro pegou, ó, que ela era linda, alegre, amada, adorável, gentil. Então, eu coloquei aqui, ó, linda, alegre e adorável. Pode ser outras que tenha no texto, tá bem? O chapéu, como que o chapéu é descrito aqui? Pequeno e de veludo vermelho, né? É um chapéu marcante. Criatura, quem é essa criatura? É o lobo. Como que é o lobo? Malvado, pecador, roncador. A Pro colocou aqui malvado, porque fala, ó, criatura malvada. Lá, como eu coloquei lobo, coloquei malvado. E quando o caçador o encontra, ele mesmo diz que ele era um pecador. Outra coisa, por que o caçador o encontrou? Porque ele roncava muito alto. Então, roncador significa o quê? Quando nós dizemos que uma pessoa ronca, é porque ela ronca muito alto, né? Senão, seria só uma respiração normal. Então, é uma característica do lobo. Flores. Aqui fala que as flores eram muito belas, né? Que ela montou um ramalhete com tantas flores. Aqui fala que era uma mais linda que a outra. Então, a Pro colocou 2 aqui que eu consegui transcrever. Belas e lindas. Lá está linda, eu coloquei aqui no plural para combinar com a expressão lá. Uma mais linda que a outra.
Orelhas. Aqui diz grandes. Olhos grandes. Mãos grandes. A boca, terrível. E as pedras que a Chapeuzinho colocou dentro do lobo? Eram pesadas, né? Por isso ele nem conseguiu caminhar. E a última expressão, a última palavra, que lição que a menina tirou? O autor não colocou que ela aprendeu uma lição, e sim que ela aprendeu uma grande lição. Ele poderia ter colocado que ela aprendeu uma importante lição, né? Mas isso são as coisas, algumas das coisas, alguns adjetivos que deixaram esse conto melhor, que o embelezaram, tá? Agora, você vai escrever 5 características, adjetivos, que você gostaria de atribuir ao lobo. Eu coloquei 5 aqui, vocês podem colocar outras, tá? Um lobo assustador, tem essa palavra lá no texto? Não tem explicitamente, mas quando diz que a menina o viu daquela forma, as orelhas grandes, a boca deitada na cama da vovó, foi assustador para ela, né? Traiçoeiro. Por que ele foi traiçoeiro? Porque ele mentiu para Chapeuzinho. Ele se aproveitou da inocência dela para que ela contasse para ele onde ela iria, e ele ainda pediu para ela ficar caminhando pela floresta, né, para ganhar tempo. Então ele foi mentiroso e traiçoeiro. Feroz, porque ele a engoliu. Ele era um animal feroz. E faminto, porque nesse conto ele só queria se alimentar, vamos dizer assim, né, que ela acabou engolindo a vovó e a Chapeuzinho. Então, estas são as que eu coloquei. Vocês podem colocar outras que vocês observem que combinam com esse texto. Elas não precisam estar explicitamente escritas lá, porque aqui já não é mais para transcrever. E sim que você gostaria de colocar, certo? Depois tirem foto e mandem para a Pro.